Salve, salve galera! E aí, meus amigos, meus combatentes, como estão? Que saudade de vocês, viu? Que saudade de uma sala de aula. Faz muita falta. Galera, passando aqui para deixar um recadinho para vocês, tá? Matar a saudade e dar uma aulazinha de direito penal, parte geral, né? Para não perder o hábito. Olha só, amigos, as duas últimas aulas nossas, o que acontece? Elas foram gravadas no sistema, eu não sei o que aconteceu, que não ficou disponível. Alguns colegas me pediram para disponibilizar essas aulas e, obviamente, que eu acatei o pedido, não tem problema nenhum, tirei aqui hoje à tarde para gravar essas aulas, vou disponibilizar no sistema, tá? No Classroom, no YouTube, que aí vocês poderão assistir quantas vezes quiserem para poder revisar a matéria, enfim, tirar as dúvidas e não ter nenhum tipo de prejuízo. Então serão duas aulas, tá bom? Essa aula que eu estou iniciando agora, eu pretendo tratar de erro de tipo, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Artigos 15, 16 e 17. 15, 16 e 17 do Código Penal. E uma outra aula só sobre erro, porque erro é uma matéria mais densa, que exige aí uma atenção especial, tá bom? Mais um recado, estive na FUNAN essa semana, não foram lançadas notas, tá bom? Na realidade não foi culpa minha não, eu estive lá para lançar e também não foi culpa aí da FUNAN também, né? Vamos jogar a culpa em quem não tem, vamos ser sinceros. O que aconteceu, gente? Com a transição, mudança de professor, tirou o login, tá bom? Eu não tenho mais acesso ao sistema e aí eu não consegui lançar as notas. Gente, fiquem tranquilos, todo mundo foi bem, mas eu sei também que vocês querem saber a nota e é um direito de vocês e vocês saberão. A informação que eles me passaram é que vão liberar um dia, me parece que na próxima terça-feira, dia 19 eu acho, próxima terça, que eu terei um dia inteiro no sistema para lançar tudo. Aí eu quero lançar nota, a frequência, tudo, tá bom? Mais uma vez, gente, houve essa transição. Como houve a transição, o que acontece? A professora Poliana foi incluída no sistema e me tiraram do sistema e aí eu não consegui lançar as notas e a frequência. Repito, não precisa desesperar, a galera foi bem, tá? Mas eu quero lançar isso, provavelmente será feito na terça-feira, ok, gente? E aí, meu líder Sérgio, na paz, cara? Obrigado, viu? Recebi algumas mensagens aí de você no privado, agradeço muito. Stefan, mesma coisa, irmão. Nessas horas a gente vê, né? Quando a gente transforma a relação professor-aluno em relação de amizade. E realmente os alunos da FUNAN, eu falo isso sem nenhuma hipocrisia, sem nenhuma demagogia, se tornaram verdadeiros amigos, tá? Eu estou no meu escritório trabalhando, estou lá o dia inteiro, sobretudo agora que não está tendo audiência, né? Então estou sempre lá fazendo habeas corpus, fazendo alegações finais, preparando para júri, e vez ou outra aparece um aluno lá, professor, vem aqui passar aqui, vim conhecer seu escritório. E entra lá, toma um café comigo, troca uma ideia, eu mostro o escritório, mostro os processos, mostro muito das coisas que a gente está vendo na teoria, nos processos, eu aplicando. E eu acho isso um barato, é muito legal. Sintam-se à vontade, viu? Rua Bahia 356, loja 2, ali pertinho do Banco do Brasil. Quem estiver pagando alguma conta ali e quiser ir lá, fiquem à vontade para ir lá, tomar um café comigo e para a gente bater um bate-papo sobre direito penal, né? Eu particularmente gosto muito. E depois a gente tira uma foto e posta aí nas redes sociais. Tá bom? Demais alunos, saudade de todos, viu? Sem exceção. Mencionei aqui o Sérgio, o Stefan, em razão das mensagens pessoais. Não poderia deixar também de falar da Daiane. Dai, um beijo, viu? No coração. Sempre muito gentil. Caroline, Verônica, Leandro, gente, todo mundo. Eu não vou começar a falar o nome não, que eu com certeza vou esquecer o nome de alguém. E enfim, vocês sabem, não preciso falar isso não, vocês sabem o carinho que eu tenho com vocês, tá bom? Então bora lá, aula, direito penal, parte geral, FAC FUNAN, desistência voluntária, tá bom?
Verônica, chama sua mãe para assistir a aula, tá bom? Chama sua mãe, minha aluna, tá bom? A aula de hoje, desistência voluntária e arrependimento eficaz. A aula de hoje, galera, vamos lá, motivação, direito penal na veia, tá bom? Direito penal tem que ser na veia, tem que correr na veia. É bom demais quando a gente consegue um HC, quando a gente consegue um resultado positivo com uma tese que a gente estudou, a gente aprendeu, colocou aquela tese no papel e isso vingou. Não existe prazer maior. E isso só consegue como? Estudando, aprendendo. Então vamos aprender, tá bom? Vamos aprender. Mais uma vez, gente, a aula de hoje, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tá bom? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 14 do nosso Código Penal. Olha só, amigos, primeiro eu só vou ler, tá bom? O artigo 14 e depois, obviamente, nós vamos destrinchar o artigo 14. Então, só vou ler o preceito, o caput do artigo 14, do artigo 14 e depois nós vamos destrinchá-lo. Arrependimento eficaz e desistência voluntária. Artigo 14. Leiam aí, vamos ler juntos, tá? Abram aí o Código Penal, o Código dos Códigos, e vamos ver o que diz o artigo 14. O artigo 15, artigo 14 é tentativa, tá? Olha lá o que diz o artigo 15, tá bom? Artigo 15, tá? Artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Diz o artigo 15, aspas, tá? Se o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Mais uma vez, galera, o agente, artigo 15, que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, responderá pelos atos já praticados. Então, olha só, nós já estudamos tentativa e vamos só recapitular aqui. Na tentativa, que está lá no artigo 14.2, na tentativa, o que eu disse para vocês? Que na tentativa ocorre o início da execução. O início da execução. Lembra, Leandro? Início da execução. Ok, Verônica? Início da execução. E não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, olha só. Na tentativa, 1 milhão de vezes em prova da OAB, inicia a execução, mas não consuma o crime, Falcão, por circunstâncias alheias à nossa vontade. Lembra disso, Vitor? Início da execução. Olha só, início da execução, tentativa, início da execução. E não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, a não consumação, no caso da tentativa, ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então, vamos lembrar? A pessoa chega em um estabelecimento comercial qualquer, coloca a arma de fogo na cabeça do caixa e pede o dinheiro. Olha aí, início da execução. Está começando a querer praticar o crime de roubo. Nesse momento passa a viatura do tático móvel da Polícia Militar. E o pessoal do tático móvel da Polícia Militar, presenciando aquela situação, faz a abordagem e prende a pessoa em flagrante delito. Percebam que ele não chegou a roubar nada. Ele não tirou 1 centavo do estabelecimento comercial. Nem 1 centavo. Mas olha só, galera do bem. Por que que ele não subtraiu nenhum centavo? Porque ele foi impedido. Olha aí a tentativa. Ele iniciou a execução. Tirou a arma, entrou no estabelecimento, ele iniciou a execução. Mas ele não consumou o crime. Mas ele não consumou o crime por circunstâncias alheias à vontade dele. Por circunstâncias diferentes da vontade dele. No nosso exemplo, a passagem do tático móvel que o abordou naquele momento e efetuou a prisão. Fechou? Então, na tentativa, ocorre o início de execução. Perfeito. Início de execução.
e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Gente, circunstâncias alheias à vontade do agente. Se dependesse dele, ele iria consumar o crime. Se dependesse dele quem? O agente criminoso. Mas ele não conseguiu por circunstâncias alheias à vontade. Qual que é a consequência da tentativa? Reduz a pena. A pena ela é reduzida. Fechado? A pena ela é reduzida. Nós já estudamos isso. A pena é reduzida. Fiz essa introdução, amigos, para a gente começar a falar agora de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tá bom? Olha só. Tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, também existe início de execução. Até aqui, igual tentativa. Tanto na desistência voluntária como no arrependimento eficaz, ocorre início de execução. Só que a não consumação ocorre pela vontade do próprio agente. Essa é a grande diferença. Entenderam? Na tentativa, a não consumação ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele é impedido de consumar o crime. Na tentativa. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, artigo 15, não. Ocorre o início da execução e a não consumação ocorre pela vontade do próprio agente. Entenderam? Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui de desistência voluntária. Tá bom? Olha só, desistência voluntária. A pessoa quer matar um desafeto. Ele está com um revólver com 5 projéteis no tambor. Então, a pessoa quer matar um desafeto. E ele está com uma arma e essa arma está municiada com 5 projéteis, 5 balas. Ele vai e efetua um disparo contra a vítima. Um disparo. Tem 5 projéteis, ele efetua um disparo, a vítima cai no chão. Entenderam? Ele poderia chegar e dar outro disparo, do terceiro, quarto, quinto. Mas ele dá um disparo. Ele chega e fala, peraí, estou fazendo bobagem. Eu não vou matar essa pessoa, não. Ele pega essa pessoa, ele mesmo, coloca dentro do carro dele, socorre a pessoa, leva ao hospital, e a pessoa não morre. Desistência voluntária. Ele voluntariamente desistiu de consumar o crime. Olha como que muda. Vou dar um exemplo para vocês de tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Agora eu não estou falando mais de desistência voluntária. Estou falando de tentativa de homicídio para vocês enxergarem. Viu, galera? Viu, Marli? Para vocês enxergarem, tá bom? A diferença entre desistência voluntária, arrependimento eficaz e tentativa. Então vamos lá? Um exemplo de tentativa de homicídio. Esse mesmo exemplo, a pessoa está com um projétil, uma arma com 5 projéteis, quer matar um desafeto, dá um tiro. Dá o primeiro tiro. Quando ele ia dar o segundo tiro, populares vêm, se debruçam em cima dele e tomam a arma dele. E ele não consegue consumar um crime. Olha só, ele não consumou. Mas ele não consumou por quê, galera? Terceiro período FAC-FUNAM. Ele não consumou por circunstâncias alheias à vontade dele. Essa é a tentativa. Os populares pularam em cima dele, debruçaram em cima dele, tomaram a arma dele e ele não conseguiu consumar o crime. Mas ele não consumou o crime por quê? Porque ele foi impedido de consumar o crime.
Na tentativa ocorre início de execução e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tentativa. Ele deu o primeiro tiro. Quando ele pensou em dar um segundo, os populares chegaram e tomaram a arma dele. Está dando para enxergar? Que ele não consumou o crime porque ele foi impedido. Se dependesse dele, ele iria lá consumar o crime. Isso é tentativa. E agora, desistência voluntária? Na desistência voluntária tem início de execução. Ele vai lá e deu um tiro. Não tinha ninguém, gente, para impedir. Ele poderia ter dado o terceiro, ter dado o quarto, ter dado o quinto, ter dado o sexto. O sexto não, o quinto, né? Só tem 5 projéteis. Mas ele parou no quinto. Desculpa, ele parou no primeiro. Poderia dar 5, parou no primeiro. Ele quis parar. Ele quis parar. Ninguém o impediu. Mas ele parou. Não só parou, como ele pegou a vítima, colocou no carro, levou ao hospital e a vítima sobreviveu. Então as pessoas costumam confundir tentativa com desistência voluntária e arrependimento eficaz. Mas se prestar atenção, gente, vocês não vão confundir. Nossos alunos da FAC-FUNAN não confundirão. Tenho certeza disso. Confio em vocês muito. Vocês não vão confundir isso. Vocês vão aprender, não vão decorar. Quem decora, esquece. Quem aprende, não esquece. Na tentativa, a não consumação é por circunstâncias alheias à vontade do agente. O agente é impedido de consumar o crime. Na tentativa. E na desistência voluntária e no arrependimento eficaz. Ele não consuma por vontade própria. Então, vamos lá. Quais são, Leandro? Professor Chamoni, quais são? Engraçado, o pessoal antes me chamava de Leandro. Hoje são poucos, a maioria fala professor Chamoni. E na advocacia também. Lá no fora agora é um tal de passa lá, ô Chamoni, doutor Chamoni. Ninguém, o pessoal não tá me chamando de doutor Leandro mais não. Mas tranquilo. Olha só então. Retomando aqui o raciocínio, galera. Quais são então os requisitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Quais são esses requisitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Primeiro requisito, início de execução. Tem execução, tem início de execução. No nosso exemplo, ele chegou a dar o primeiro tiro. Então tem início de execução. E o segundo requisito, não consumação por circunstâncias inerentes, não consumação por circunstâncias inerentes à própria vontade do agente. Então, início de execução, primeiro requisito. Segundo requisito, não consumação, falando pausadamente para quem estiver anotando, hein? Como se eu estivesse na sala de aula aí olhando para vocês. A letra bonita aí de vocês e outros nem tanto, né? Requisitos da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Início de execução e não consumação por circunstâncias inerentes à própria vontade do agente. Então, ele inicia a execução e não consuma por circunstâncias inerentes à própria vontade. Ele, o agente, desiste, ele não quer praticar mais o crime, ele não quer mais consumar o crime por vontade própria, ninguém o impede. Então, olha aqui, gente, por favor, se vocês errarem isso aqui, ó, eu vou jogar praga. Praga de professor é um negócio que pega e não sai mais. Não sai mais. Tá bom? Então, se vocês errarem isso aqui, vai ter uma praga, tá? Vou jogar uma praga virtual aí para quem estiver escutando. Essa praga virtual vai pegar. Então, presta atenção. Presta atenção. Olha aqui, combatentes. Tentativa. Início de execução. E não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Tentativa. Início de execução.
Beleza. Não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então ele inicia a execução e não consuma porque ele é impedido. Tentativa. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Início de execução. E não consumação por circunstâncias próprias do agente, inerentes à vontade do agente. Então ele não consuma o crime porque ele não quer consumar. Na tentativa, ele não consuma o crime porque ele é impedido de consumar o crime. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, ele não consuma o crime porque ele não quer consumar. Ele poderia consumar, mas ele não quer consumar. Então, se cair para vocês, diferencie tentativa, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Tentativa, início de execução. Tem. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Início de execução. Tem. Agora, na tentativa, a não consumação do crime decorre de circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, o agente é impedido de consumar o crime. E na desistência voluntária e no arrependimento eficaz? A não consumação ocorre porque o agente não quer consumar o crime, vontade própria. Tranquilo? Tranquilo? Mas espera aí, professor Leandro. Você falou aí da diferença de tentativa para desistência voluntária e arrependimento eficaz. Eu entendi. Deve ter alguém se perguntando, eu entendi. Mas qual que é a diferença de desistência voluntária para o arrependimento eficaz? Eu falei para vocês a diferença da tentativa. Tentativa é uma coisa, né? Que a não consumação ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente. E falei para vocês que na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, a não consumação ocorre pela vontade do próprio agente. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz. E repito, é isso mesmo. Mas qual que é a diferença de desistência voluntária para o arrependimento eficaz? Olha só. Na desistência voluntária, tá bom? Na desistência voluntária, a pessoa para de agir. Na desistência voluntária, a pessoa para de agir quando ainda restavam atos executórios a serem praticados. Então, na desistência voluntária, vou falar bem pausadamente para vocês tomarem nota e depois eu dou um exemplo, tá bom? Na desistência voluntária, a pessoa para de agir quando ainda restavam atos executórios a serem praticados. Ela para de agir quando ainda restavam atos executórios a serem praticados. Então, olha só, no nosso exemplo, vamos ficar no mesmo exemplo do homicídio, né? A pessoa saiu para matar com o objetivo de matar um desafeto. Ele estava armado com um revólver calibre .38, com 5 projéteis no tambor. Ele desfere um tiro e para. Perceberam que ele parou quando ainda faltavam atos executórios a serem praticados? Ele deu um tiro e parou. Ele poderia ter dado o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Então ele parou quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. Desistência voluntária. O agente para, encerra sua conduta, quando ainda restavam atos executórios a serem praticados. Desistência voluntária. E arrependimento, Leandro, eficaz?
arrependimento eficaz, a pessoa para quando não há mais atos executórios a serem praticados. Ele esgota os atos executórios. No nosso mesmo exemplo, ele tem um revólver com 5 projéteis. Ele efetua os 5 disparos. Os 5 disparos. Depois que ele dá o 5º disparo, ele vê a vítima agonizando ao chão e pensa: que bobagem que eu fiz. Pega a vítima, coloca dentro do carro, leva para o hospital, implora para o médico: por favor, salve a vida dessa pessoa, não o deixe morrer. E ele não morre. Percebam, se ele tivesse largado a vítima lá, a vítima ia ficar agonizando e morrer. Aí o crime seria consumado. O crime não se consumou. Mas não se consumou por circunstâncias próprias à vontade do agente. Ele pegou a vítima, depois de efetuar 5 disparos, colocou no carro dele, foi ao hospital, inclusive foi no SUS, não tinha vaga no hospital do SUS, foi no hospital particular, pagou a conta do hospital particular, ficou rezando para a pessoa não morrer e a pessoa de fato não morreu. Arrependimento eficaz. Então, recapitulando aqui, gente, olha só, isso eu falo, já falei para vocês várias vezes, tá? E continuo falando, a repetição é necessária. É o segundo método mais eficaz de aprendizagem. Repetição. Primeiro é falar, tá? Primeiro é falar. É o método mais eficaz para você guardar informação. De vez em quando minha secretária vai lá na minha sala perguntar se eu estou chamando ela, porque eu fico lá falando sozinho. Quando eu estou estudando, eu gosto de estudar alto, como se eu estivesse explicando para mim mesmo. Quando eu pego um livro, eu gosto de estudar alto, mas eu faço isso não é porque eu sou doido, não. Porque, segundo estudos, a nossa mente guarda melhor as informações quando a gente fala aquilo. Quando vocês explicam um trabalho, quando vocês explicam para um colega, né? Então, esse é o método mais eficaz. O segundo, repetição. Então, eu repito muito. Mas eu não repito muito para ser enjoativo, chato, repetitivo, não. É pensando no bem de vocês. É para memorizar. Tá bom? Então, olha só. Na tentativa, início de execução. Não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Perfeito. Isso aí a galera já está dominando. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Início da execução. E não consumação por circunstâncias próprias do agente, por circunstâncias inerentes à vontade do agente. Ótimo. Mas agora a gente precisa diferenciar desistência voluntária de arrependimento eficaz. Desistência voluntária, o agente para, tá bom? Quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. Deu um tiro na vítima, poderia dar mais 4. Olha só, ele para quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. Ele deu um tiro na vítima, poderia dar 4. Parou e leva para o hospital. E o arrependimento eficaz? Ele para quando ele pratica todos os atos executórios. Deu 5 disparos, se arrependeu, colocou a vítima no carro, levou ao hospital. Então, vocês agora já sabem a diferença de tentativa para desistência voluntária e arrependimento eficaz. E também já sabem diferenciar a desistência voluntária e o arrependimento eficaz. Mas vamos dar uma aprofundada aqui? Qual é a consequência da tentativa? Se a pessoa praticar um crime tentado, a consequência é a redução da pena. Lembra? Ele vai ter uma pena menor do que a pessoa que pratica um crime consumado. A tentativa tem como consequência a redução da pena. Vai ter uma pena menor, e tem que ser, né? Você não pode punir uma pessoa que tentou matar alguém com a mesma pena da pessoa que de fato matou alguém. Então, a diferença, a consequência, melhor dizendo, a consequência da tentativa
é a redução da pena. E da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, Leandro? Da desistência voluntária e do arrependimento eficaz. Água aqui para molhar a garganta. Na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, galera, ele responde, a consequência é que ele vai responder pelos atos já praticados. Ele vai responder pelos atos já praticados e não por tentativa. Então vamos lá. Vamos compreender isso aqui. Tentativa de homicídio, né? Ele deu um tiro. Quando ia dar o segundo, tanto de gente chegou, debruçou sobre ele, tomou a arma dele. Isso é tentativa. Porque ele não consumou o crime por circunstâncias alheias à vontade dele. Isso é tentativa. Tomaram a arma dele. Ele vai responder por qual crime? Tentativa de homicídio. Homicídio tentado. Artigo 14, inciso 2 do Código Penal. Ele vai responder por tentativa. Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Tá bom? Agora, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. O que rola no arrependimento eficaz e na desistência voluntária? Ele vai responder pelos atos já praticados. Então, ele deu um tiro na vítima, levou para o hospital, a vítima não morreu. Ele não vai responder por tentativa de homicídio. Porque não é tentativa de homicídio, gente. Ele não parou, olha só. Olha como que o direito penal é lindo. Tudo quando a gente compreende fica bonito. Ele não vai poder responder por tentativa. Por quê? Porque para ser tentativa, a não consumação tem que ser por circunstâncias alheias à vontade. Então a pessoa que deu um tiro na vítima e depois pega a vítima e leva para o hospital, a não consumação foi por circunstâncias alheias à vontade dele? Não. Foi porque ele quis. Então, se ele quis, não houve circunstâncias alheias à vontade, então não pode ser tentativa. Está dando para compreender? Mais uma vez, se a pessoa dá o tiro na vítima, ia dar o segundo, vem os populares e tomam a arma. Ele não consuma o crime por circunstâncias alheias. Então ele vai responder por quê? Tentativa de homicídio. Porque para ser tentativa de homicídio, tem que ter início de execução e não consumação por circunstâncias alheias à vontade do agente. Então ele vai responder por tentativa de homicídio. Agora, desistência voluntária e arrependimento eficaz. Início de execução. Ele dá um tiro. Para e leva a vítima para o hospital. Tem como ele responder por tentativa? Não, porque não é tentativa. Para ser tentativa, deve haver circunstâncias alheias à vontade impedindo a consumação. E isso não houve. A não consumação foi por vontade própria. Ele pegou a vítima e levou ao hospital. Então ele vai responder por quê, tio Chamoni? Tio Chamoni fala, ele vai responder pelos atos já praticados. No caso, por exemplo, lesão corporal. Porque a vítima não morreu, mas sofreu lesão corporal. Então, tanto no arrependimento eficaz como na desistência voluntária, a pessoa vai responder pelos atos já praticados. A lesão corporal já foi praticada. Então, afasta a tentativa, porque não é tentativa. E ele responde pelos atos já praticados. É ou não é lindo, gente, esse tal desse direito penal? Depois da minha esposa, a coisa mais bonita que tem é o direito penal. Precisa decorar, entendam, compreendam e guardem isso para o resto da vida de vocês. Para vocês destruírem lá no dia da audiência. Quem domina o conteúdo vai se sair bem na audiência. Né? Vai se sair bem na audiência.
E olha como que isso influencia na prática, tá bom? Olha como que isso influencia na prática. Teve um caso em que um cliente, achando que estava fazendo um negoção, porque todo mundo acha que é... Meu pai briga e fala, médico e advogado, todo mundo acha que é um pouco, né? Todo mundo acha que sabe direito. Todo mundo acha que sabe medicina. Já viu aquilo? Ah, eu tô com uma dor aqui. Todo mundo fala, toma tal remédio, resolve. Né? Os caras ficaram lá estudando 6 anos, faz residência mais 3 para aprender o negócio e os outros acham que é tudo muito simples. É igual direito. 5 anos de faculdade, 1 ano e meio de especialização em direito penal, 1 ano e meio de especialização em processo penal. Estudo isso todo dia para aprender o negócio um pouco. Aí você vai, encontra com esse que não, porque aí, né? Todo mundo acha que é advogado. Mas olha só, teve um dia, e olhem como isso aqui pode influenciar positivamente na carreira das pessoas, né? Como que você estudar é importante. A pessoa foi presa com uma arma, e a arma dele, de fato, estava municiada com todos os projéteis. Todos os projéteis. Ele foi e deu um tiro na vítima. Foi preso. A família me ligou, eu fui à delegacia. E quando eu cheguei à delegacia, estava tendo já o depoimento. E eu corri o olho no depoimento e vi que ele falou que tinha apenas... Não, eu só tinha um projétil no tambor. Eu dei um tiro, tinha só um projétil, eu sou do bem, só tinha saído com um projétil só, tô tranquilo, achando que estava fazendo negoção, né? Se ele tinha só um projétil, disparou o projétil, o juiz poderia entender o delegado tentativa de homicídio, né? Aí eu pedi para entrevistar reservadamente um direito do advogado e conversei com ele. Você tinha quantos projéteis no tambor? Não, doutor, realmente estava cheio. Então você vai falar que estava cheio. Não, doutor, mas eu vou me complicar. Você vai falar que estava cheio. Depois eu te explico. Aí voltou para o interrogatório e lá ele disse que de fato estava cheio. Por quê, gente? Porque se o tambor estava cheio, com 5 balas, 6, e ele deu um tiro, é desistência voluntária. Estava cheio, ele poderia dar 5, 6 tiros, deu 1. É desistência voluntária. Se é desistência voluntária, ele vai responder por quê? Pelos atos já praticados. Quais foram os atos já praticados? Tentativa. Pena mínima. Ao passo que se ele estava levando um depoimento de uma forma que ele poderia responder, quem sabe, por tentativa de homicídio, crime hediondo, tribunal do júri, pensa. Olhem a importância de se estudar. O tanto que influencia positivamente ou o mal profissional negativamente na vida das pessoas. Isso aqui que eu estou falando para vocês, ó, na delegacia de polícia de Pirapora. Isso aqui, esse bate-papo que eu estou tendo com vocês. Tá vendo como que é fundamental estudar para a gente ter a teoria e aplicar a teoria na prática? E a partir daí tentar ser diferente e conseguir bons resultados? Aí depois o povo fala que a gente tem sorte, né? Estuda igual um cavalo para conseguir um pouquinho. Aí quando consegue, tem sorte. Falando, deu sorte. Sorte. Mas é isso aí, galera. Bora lá, tá? Eu quero ver vocês brilhando e vocês brilharão, tá? Quem tem luz própria tem que brilhar. Não tem essa onda, não, de ter luz própria e ficar em bastidor. Ter luz própria e ficar ofuscado, tá? Isso é para os fracos, tá? Quem tem luz própria tem que brilhar. Deus fez a gente para brilhar. Deus quer o melhor para cada um, né, da gente. E a gente tem que brilhar, porque Deus quer isso. Então vamos explorar o dom que Deus nos deu. Vamos explorar isso ao máximo. Vamos fazer o que a gente se predispõe a fazer bem feito. Eu quero ser advogado, então vou tentar ser o melhor advogado possível. Quero ser delegado, então vou tentar ser o melhor delegado possível. Quero ser dono de cartório, então vou tentar ser o melhor dono de cartório possível.
cada um tem sua vocação, mas pegue essa vocação e explore para ser o melhor possível naquilo que a gente faz, para deixar marcada a nossa passagem aqui nesse mundão de Deus. Fechou? Galera do bem. Então vamos dar sequência aqui no conteúdo, tá bom? Gente, por favor, vou passar para vocês agora olha só a dicasinha mega super thunder buy, tá? A desistência voluntária e o arrependimento eficaz também é chamada pela doutrina de tentativa abandonada ou tentativa qualificada. Tentativa abandonada ou tentativa qualificada. Tentativa abandonada ou tentativa qualificada. Por que eu estou falando isso? Porque desistência voluntária e arrependimento eficaz não tem nada a ver com tentativa. Exploramos isso aqui. Mas tem doutrinador que chama desistência voluntária e arrependimento eficaz de tentativa abandonada ou qualificada. Como se fosse o gênero, né? Tentativa abandonada ou qualificada, gênero, do qual são espécies. O arrependimento eficaz e a desistência voluntária. Mais uma vez, tem autor, tem doutrina que chama desistência voluntária e arrependimento eficaz de tentativa abandonada ou qualificada. E eu estou chamando a atenção de vocês por quê? Porque se cair na prova tentativa abandonada ou tentativa qualificada, vocês podem confundir isso com a tentativa. Mas aluno da FAC-FUNAM não vai confundir isso não. Olha a praga aí do professor, hein? Tentativa abandonada ou tentativa qualificada, se cair no enunciado, se cair na prova da OAB, se cair no concurso de vocês, tentativa abandonada ou tentativa qualificada, o examinador está querendo saber o quê? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. São sinônimos. Ok? Então não confundam. Tentativa abandonada, tentativa qualificada com a tentativa normal, lá do 14.2. Tentativa abandonada, tentativa qualificada, tá? É o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. Fechado? Mais uma coisa aqui. Vamos aprofundar aqui o conhecimento. Tá bom? Parece super óbvio o que eu vou falar para vocês. Super óbvio. Eu escutei isso na minha faculdade lá em 2004. Até hoje eu lembro do meu professor falando disso. Gente, ele falava: o arrependimento eficaz só é eficaz se for eficaz. Olha só, o arrependimento eficaz só é eficaz se for eficaz. Parece óbvio, né? O arrependimento eficaz só é eficaz se for eficaz. Por que eu estou dizendo isso? O cara está com um revólver com 5 projéteis. Deu 5 tiros na vítima. Arrependeu, levou a vítima para o hospital. Isso é arrependimento eficaz? É. Ele vai responder pelos atos já praticados? Vai. Desde que a vítima não morra. Porque se a vítima morrer, caixão. Se a vítima morrer, gente, já era homicídio consumado. Então, o arrependimento eficaz só é eficaz se for eficaz. Ou seja, ele só vai poder se valer desse benefício do arrependimento eficaz se aquela conduta dele pegar a vítima, levar para o hospital e os médicos socorrerem, se essa conduta for eficaz e evitar a morte. Tá bom? Mesma coisa lá na desistência voluntária. Se morrer, gente, vai responder pelos atos, né? Pelo crime consumado. Fechou? Um arrependimento eficaz só é eficaz se for eficaz. Eu nunca esqueci disso. Parece uma coisa até óbvia, mas é verdade. O arrependimento eficaz só é eficaz se for eficaz. Fechado? Tudo bem, galera? Toma uma aguinha. O Brasil tá pegando fogo, hein?
ministro da Saúde saindo, pandemia, a gente não sabe mais em que acreditar, cada um fala uma coisa. Então, eu particularmente tenho minha Bíbliazinha, acredito muito em Deus, cegamente em Deus e no trabalho. O resto eu deixo para não muito ficar palpitando com essas coisas, não. Fico vendo gente aí brigando por causa de política, vai entender. Não é não? Vai entender. Vamos acreditar em Deus e trabalhar, que as coisas acontecem naturalmente. Gente, olha aqui, papo reto, sem curva. É engraçadinho hoje esse cara, hein? Olha só, vamos aprofundar nesse negócio aqui, tá bom? Fórmula de Frank. Fórmula de Frank. Leandro, o que é fórmula de Frank? O que é fórmula de Frank? Gente, a doutrina chama de fórmula de Frank. Fórmula de Frank. Uma fórmula para diferenciar a tentativa normal, tá bom? Da desistência voluntária. Eles falam o seguinte, olha, fórmula de Frank, tá bom? Fórmula de Frank, fórmula de Frank. Ele fala, olha só, na tentativa, o agente quer continuar e não pode, na tentativa. O agente quer continuar e não pode. Ele quer continuar e não pode. Ele quer dar o segundo tiro, mas vem gente tomar a arma dele. Então, fórmula de Frank. Na tentativa, o agente quer continuar e não pode. E na desistência voluntária, ele pode continuar e não quer. Ele pode dar o segundo tiro, mas ele não quer. Guarda a arma na cintura, pega a vítima e leva para casa. Então, na desistência voluntária, na tentativa, ele quer continuar e não pode. Desistência voluntária, ele pode continuar e não quer continuar. É uma fórmula para a gente enxergar a diferença dos institutos. Fechado? Fechado, gente? Tá bom? Mais uma vez, gente, eu falo assim, às vezes brincando, eu tento falar com a linguagem mais simples possível para vocês, eu acho que tem que ser assim. Linguagem simples. Passar o conhecimento, né? De forma simples, mas com as informações que vocês precisam saber. Para depois vocês pegarem um livro, pegarem a doutrina de direito penal, de processo penal e com o conhecimento. Ô, gente, eu tenho uma esposa, você quer vir aqui? Dá tchau pro pessoal aqui? Dá tchau. Minha esposa veio aqui trazer um cafezinho para mim, olha só. Dá tchau aí, Fernanda. Ô, trem lindo. Quando eu falo, que a única coisa mais bonita do que direito penal é minha esposa, vocês não acreditam. Tá vendo? Tô aqui gravando aula, a minha digníssima trouxe um café, tá bom? Um café pro maridão dela. Oh, coisa linda. Tá bom não? Não pode escutar não, senão dá problema aqui em casa. Ela é brava. Brincadeira, tá bom, viu? Mas voltando aqui, gente, eu tento aqui, agora falando sério, passar a informação de forma simples, porque eu acho que esse que é o objetivo nosso, né? Eu tento banalizar o direito penal, banalizar no bom sentido, né? Se você for pegar os livros de direito, a linguagem normalmente são linguagens difíceis, né? O juridiquês. Então eu tento passar para vocês com a linguagem mais simples possível para que vocês entendam. E depois peguem o livro e aquilo fique fácil para vocês. Qual que é o meu objetivo? É pegar aquela linguagem difícil e banalizar. E tornar aquela linguagem difícil acessível a qualquer aluno. Não sei se eu estou conseguindo, mas é a minha intenção, o desejo é esse. Então às vezes eu brinco, dou uns exemplos esdrúxulos, né? Mas com essa intenção. Tá?
de passar conteúdo de forma simples para que todo mundo entenda. Todo mundo. Quem acabou de concluir o antigo segundo grau e quem está há 20 anos sem estudar. A intenção é essa, nivelar todo mundo no nível bacana. Fechado? Vamos dar sequência aqui. Olha só, gente, tem mais uma coisa importante aqui, tá? Que eu preciso passar para vocês. Isso aqui caiu numa prova da GV, que vem caindo, é antigo já, né? Mas caiu numa prova da GV, agora não recordo, acho que foi prova da OAB. A desistência voluntária e o arrependimento eficaz também são chamadas de ponte de ouro, tá? Ponte de ouro. Ponte de ouro, como se fosse uma ponte, né? Ponte de ouro. Por que ponte de ouro? A pessoa sai daquela conduta grave para ir para uma conduta mais suave. Ela sai do homicídio, estava prestes a praticar homicídio, para vir para a lesão corporal. Uma ponte de ouro. São aqueles nomes que a doutrina coloca, né? E que às vezes caem. Então, se você... Imagina só, chegar na prova e cai lá, diferencie ponte de ouro de tentativa. Simples. Ponte de ouro é o quê? Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Aí vocês vão diferenciar da tentativa com essas informações que a gente já passou até aqui. Certo? Ponte de ouro. Lembrem da fórmula de Frank. Lembrem que eles não respondem pela tentativa, e sim pelo crime com pena diminuída, e sim pelos atos já praticados. Ok? Fechado? Show de bola? Então agora falamos de desistência voluntária, arrependimento eficaz, e agora vamos para o arrependimento posterior. O arrependimento posterior. Vamos ver aqui, eu estou com o Código Penal aberto aqui no meu telefone, e tá o arrependimento posterior no artigo 16. Lá fala, tá bom? Vou ler para vocês aqui, ó, artigo 16, o que ele fala, tá bom? Vou ler para vocês, depois a gente destrincha. Arrependimento, gente, agora não é arrependimento eficaz, não. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, artigo 15, já estudamos. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, já estudamos. Agora, arrependimento posterior. Não arrependimento eficaz, não, arrependimento posterior, artigo 16. Lá diz, ó, nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2 terços. É o arrependimento posterior. Então, o que acontece? No arrependimento posterior, se a pessoa repara o bem ou restitui, né, restitui o bem ou repara o dano, a pena será reduzida, tá? De 1 a 2 terços, no arrependimento posterior. Então, vamos imaginar, a pessoa vai lá, tem que ser crime sem violência ou grave ameaça, tá bom? Primeiro requisito, crime sem violência ou grave ameaça. Crime sem violência ou grave ameaça. Então, a pessoa vai lá e furta, né? Ele é louco, ele vai e furta o telefone celular do Sérgio, da nossa sala. O café delicioso. Ele vai e furta o telefone celular do Sérgio. Furto sem violência ou grave ameaça. Depois ele arrepende, gente. Depois ele arrepende. E vai e devolve o telefone pro Sérgio. Toma aqui, Sérgio. Devolve o telefone pro Sérgio. Olha o arrependimento posterior. Crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, e ele restitui. Mas você vai me perguntar, mas qual que é a diferença então do arrependimento
posterior, por exemplo, para o arrependimento eficaz. Olha só, no arrependimento eficaz é aquele caso, né? A pessoa deu 5 tiros na vítima. Arrependeu, pegou a vítima, levou para o hospital. Percebam, no arrependimento eficaz, o crime não se consumou. O homicídio se consuma o quê? Com a morte. Então o crime não se consumou. Antes da consumação do crime, ele levou a vítima para o hospital. O crime não se consumou. E no arrependimento posterior, o crime está consumado. E depois de consumado, no arrependimento posterior, o crime está consumado. E depois de consumado, ele restitui o bem ou repara o dano. Ele pegou o telefone do Sérgio, levou para casa. Ó, o furto está consumado. Passou lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele bate o arrependimento e fala, vou lá devolver para o Sérgio, devolve o Sérgio. Entenderam? Lá na desistência, na tentativa, na desistência voluntária e no arrependimento eficaz, não ocorre consumação. A diferença é que na tentativa, a não consumação é por circunstâncias alheias à vontade do agente. No arrependimento eficaz e na desistência voluntária, a não consumação é por circunstâncias próprias à vontade do agente. E agora no arrependimento posterior, tem consumação. Ele consuma o crime. Só que ele vai lá e devolve o bem. Tá? Tem que ser crime sem violência ou grave ameaça. Lembrem disso. Crime sem violência ou grave ameaça. Você não vai ter arrependimento eficaz, arrependimento posterior no roubo. Porque roubo tem violência ou grave ameaça. Você não vai ter arrependimento posterior no homicídio, no estupro. Por quê? Porque para ser arrependimento posterior, tem que ser crime sem violência ou grave ameaça. 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 Ok? Sem violência ou grave ameaça. Vocês não vão esquecer. Sem violência ou grave ameaça. E além disso, outro requisito importante, tá bom? Outro requisito importante. A pessoa, tá? A pessoa irá, ela tem que restituir, devolver o bem ou reparar o dano, tá? Tá lá no artigo 16, até o recebimento da denúncia. E aqui tio Chamoni vai fazer uma importante observação. É recebimento da denúncia e não o oferecimento da denúncia, tá bom? Porque o promotor oferece a denúncia, se não está esse processo penal. Talvez, viu, gente? Até eu volte de processo penal para vocês, talvez. O promotor oferece a denúncia e o juiz recebe a denúncia. Então, tem oferecimento da denúncia e recebimento da denúncia. O artigo 16 fala lá, ó, recebimento da denúncia. Então, vai cair lá na prova e vai colocar uma das alternativas, oferecimento da denúncia, achando que vocês vão cair. Aí vocês vão lembrar dessa aula. Para ser arrependimento posterior, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. Sem violência ou grave ameaça. Falou que tem violência ou grave ameaça à pessoa, não é arrependimento posterior. Segundo, tem que restituir a coisa ou reparar o dano até o recebimento da denúncia. Até o recebimento da denúncia. Não é oferecimento, não, é recebimento da denúncia. Se fizer isso, reduz a pena de 1 a 2 terços. E a reparação, obviamente, né, gente, tem que ser integral. Integral. Lógico, é. Eu vou lá, furto na loja de celular, eu furto 5 celulares, devolvo 1 e vou pedir arrependimento posterior. Ha, ha, ha. Que lindo, hein? A reparação tem que ser integral. Né? A reparação tem que ser integral. Fechado? Arrependimento posterior? Então, eu vou parar por aqui, tá?
estou viajando muito nesses lances de estudo, de memorização e essas técnicas de estudo, né? Que eu tenho uns projetos aí para o futuro. Quando vocês estiverem próximos de fazer a prova do OAB. Mas enfim, eu estou estudando muito isso e dizem que o cérebro humano, depois de 50 minutos, começa a perder concentração. A assimilação do conteúdo não é mais a mesma. Então eu vou parar essa aula aqui. Daqui a pouco eu vou gravar uma aula menor, só sobre crime impossível. É uma aula rápida. E depois uma outra sobre erro. Tá bom? Então, gente, tentativa, para finalizar. Início de execução. Não consumação por circunstâncias alheias à vontade da gente. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Início de execução. Não consumação por circunstâncias próprias à vontade do agente. Tentativa, reduz a pena. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Responde pelos atos já praticados. Qual que é a diferença de desistência voluntária para o arrependimento eficaz? Desistência voluntária, ele para quando ainda existiam atos executórios a serem praticados. Arrependimento eficaz, ele para quando não existiam mais atos executórios a serem praticados. Fórmula de Frank. Na tentativa, a pessoa quer continuar, mas não pode. Desistência voluntária, a pessoa pode continuar, mas não quer. Desistência voluntária, arrependimento eficaz, também chamado pela doutrina de ponte de ouro. Por que ponte de ouro? Porque sai de uma conduta mais severa para uma menos severa. Arrependimento posterior, artigo 16, pressupõe crime consumado. Depois da consumação, ele restitui o bem, restitui o bem ou repara o dano. O crime tem que ser sem violência ou grave ameaça. Sem violência ou grave ameaça. E tem que ser até o recebimento da denúncia, não é o oferecimento. E a restituição ou reparação tem que ser integralmente do bem. Lembra daquele exemplo que aconteceu comigo na delegacia de polícia, que a pessoa estava achando que estava fazendo negoção ao dizer que estava com a arma só com um projétil, quando na verdade estava cheio de projétil. Ele corria o risco de responder por tentativa de homicídio, caiu para lesão corporal. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Esse bate-papo nosso. Percebam, gente, não é nada é por acaso. Tudo isso aqui vocês vão utilizar como advogado, como juiz, como promotor, como delegado, qualquer hora do direito, tá bom? Vou parar por aqui, daqui a pouco, né? Eu vou disponibilizar daqui a pouco, vocês vão assistir quando acharem por bem. Galera, beijo no coração, tá bom? Acreditem em vocês e não permitam, sempre digo isso, que ninguém na vida ouse fazer com que vocês, duvidem dos sonhos de vocês. A partir do momento que a gente deixa de sonhar, nossa vida perde sentido. Perde sentido, tá? E aí fica existindo e não vivendo. E a gente não tem que existir, a gente tem que viver. A gente tem que ter sonho, tem que ter objetivo. Eu quero ser promotor, eu quero ser advogado, eu quero ser delegado. Vamos sonhar, mas também não basta sonhar, né? Entre o sonho e a concretização do sonho, tem um trabalho duro, o estudo. Mas eu asseguro para vocês, quem estuda, faz o bem e acredita em Deus, tem erro não. Papai do céu é justo, muito justo, tá bom? Beijo no coração, gente, tamo junto hoje e sempre.